Oi pessoal, tudo bem? Eu já quero iniciar esta mensagem dizendo as seguintes palavras. No dia da sua vulnerabilidade, o Senhor irá levantar alguém para cuidar de você. E eu quero já ler um trecho da mensagem do Senhor para que nós venhamos entender o que ela irá falar aos nossos corações, que está em Mateus capítulo 27. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, o envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no sepulcro novo que havia aberto na rocha. Então, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. José de Arimateia, discípulo oculto de Cristo, que fazia parte do Sinédrio, alguém que seguia Jesus ocultamente, foi criado especificamente com um propósito de requerer o corpo de Cristo para fazer o seu sepultamento. José foi aquele discípulo que tinha autonomia para se comparecer ao império e, diante de Pilatos, requerer o corpo de Jesus. E a Bíblia fala que o corpo lhe foi dado. E José agora ele faz todos os trâmites envolvendo o corpo do Senhor em um lençol fino e limpo, colocando o corpo de Cristo em um sepulcro novo, aonde ninguém nunca tinha usado. E ele coloca uma pedra e se retira. José foi alguém que se manifestou, que se compareceu, que na verdade se apresentou no tempo certo. Foi alguém que viveu, na verdade, toda a sua vida praticamente debaixo de uma lei, vivendo, na verdade, na tradição da religiosidade, mas que quando teve um encontro com Jesus, quando passou a compreender que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus que veio à terra trazer salvação para toda a humanidade, a palavra do Senhor diz que ele agora passa a ser discípulo. Só que um discípulo oculto, um discípulo, na verdade, que estava seguindo Jesus de longe, mas que, na verdade, o próprio Pai já tinha um propósito específico para ele, que era justamente se apresentar diante de Pilatos e requerer o corpo de Cristo. Talvez você não compreenda que você hoje está como o corpo de Cristo, um corpo que está vulnerável, o corpo que na verdade está precisando dos cuidados, que está precisando, na verdade, que alguém venha se posicionar e requerer dos malfeitores, dos adversários, o seu corpo. Talvez você se encontre como o corpo de Cristo estava aqui literalmente. Porque embora sabemos que Jesus ele ressuscitou e cumpriu o propósito, sabemos que nesse tempo, nesse exato momento, o corpo dele estava precisando de todos os preparativos para o sepultamento. Porque ele iria sim ser sepultado, mas ele não permaneceria morto. Ele não permaneceria, na verdade, naquela condição. Então eu quero que você compreenda que ainda que você esteja nessa condição de corpo vulnerável, de corpo fragilizado, ainda que você esteja nessa condição que aparentemente parece que é o fim, o Senhor irá levantar um José de Arimateia para cuidar de você. Porque esse não é o destino final para você. O Senhor não tem morte para você. Eu falo agora espiritual, porque nós sabemos que dessa vida todos nós iremos partir. Mas ainda não é o fim. A morte, espiritual não é o destino que o Senhor tem para você. Esse corpo vulnerável que hoje você está, esse corpo que na verdade está precisando de um cuidado, está precisando que alguém na verdade faça todos os trâmites legais para que ele seja colocado
local apropriado, porque o corpo de Cristo foi colocado no sepulcro e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então alguém precisava cuidar do corpo. Alguém precisava colocar o corpo no local apropriado. Eu quero te dizer que ainda que você não esteja no local apropriado, que ainda você não esteja numa condição favorável, o Senhor irá levantar alguém para cuidar de você. Mas essa palavra fala muito mais do corpo que está vulnerável. Esta palavra também fala de alguém posicionado, de alguém que na verdade foi gerado, foi criado com um propósito específico. Alguém que vivia ocultamente, mas que na verdade chegaria o tempo que ele iria se manifestar. E ele iria requerer aquilo que era direito. Porque a palavra do Senhor diz que José de Arimateia requereu o corpo de Cristo. E talvez você não compreendeu que você também é um José de Arimateia, que o Senhor quer, na verdade, te usar com autonomia, com autoridade, para ir diante, né, do adversário, para, na verdade, ir a quem for que você precisar ir, para requerer aquilo que é de direito. Porque José de Arimateia cuidou do corpo e você precisa entender que o corpo de Cristo hoje é a igreja. Você precisa entender que você precisa se levantar com autoridade, com ousadia. Porque a Bíblia fala que ele vivia ocultamente, porque não era o tempo ainda da manifestação. Era o tempo ainda de ele, na verdade, ficar em oculto, porque o Senhor tinha um propósito específico e um tempo determinado para José se manifestar. E eu quero te dizer que o Senhor te levantou com um propósito, para que você cuide desse corpo que muitas vezes está aí dentro do seu trabalho. Esta pessoa que muitas vezes aí está numa situação vulnerável. Esta pessoa que muitas vezes aí está cabisbaixa, está muitas vezes pensando em desistir, pensando que é o fim dela, pensando que não tem mais jeito para a sua situação. E o Senhor quer te levantar como José de Arimateia, com ousadia, com autoridade, para que você cuide do corpo de Cristo. Esse corpo que muitas vezes está aí no meio da sua vizinhança, essa pessoa que muitas vezes não serve a Cristo ainda, que está muitas vezes atribulada de espírito, que está muitas vezes sendo oprimida pelo adversário. O Senhor quer que você se posicione, que você se levante, que você saia da onde você está, que você saia na verdade do oculto, né? E você vá anunciar a palavra de salvação, aquilo que na verdade irá trazer restauração para o corpo. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. É o momento de você entender que o Senhor está requerendo do seu povo, os José de Arimateias, que estão ocultamente servindo a Ele em secreto, que muitas vezes o Senhor prepara, que muitas vezes o Senhor levanta, que muitas vezes o Senhor coloca em lugares estratégicos, porque no momento certo, no tempo da oportunidade, no tempo, na verdade, da necessidade, esse José precisará se levantar e requerer o corpo de Cristo. Você precisa compreender que existem muitos corpos, que existem muitas pessoas que estão nas mazelas, que estão, na verdade, vivendo subjugadas, e precisa que você, na verdade, saia dessa condição, desse tempo, na verdade, aonde muitas vezes você, como José, se ocultou por medo do sinédrio, se ocultou por medo até mesmo da posição que ele iria perder. Mas chegou o momento que o próprio pai, eu tenho certeza que testifica no coração de José, que era ele que iria requerer o corpo de Cristo. Que era ele que iria, na verdade, se apresentar para pegar, para tomar o corpo do seu Senhor. Corpo este que José não foi para pedir um milagre, para pedir uma cura, para pedir uma libertação, como muitos iam quando Jesus estava vivo. Mas alguém que na verdade foi, formado, foi criado para cuidar. José foi especificamente gerado para cuidar. E você precisa compreender que muitas vezes essa palavra de ânimo que você traz para alguém, muitas vezes essa pessoa que você acompanha no hospital, muitas vezes essa pessoa, né, que você na verdade se comove para ajudar, é justamente o José de Arimateia que está sendo despertado dentro de você, para que você cuide, para que você exerça o seu chamado.
Então esta palavra que eu trago hoje para a tua meditação. Se você hoje estiver como o corpo de Cristo vulnerável, o Senhor irá levantar alguém para cuidar de você, para que você se levante, para que você exerça o seu chamado, a sua posição. E quando você se levantar, entenda também que você precisa se posicionar para cuidar também do corpo, né, da igreja, de pessoas, de almas que o Senhor te confiou. Então essa palavra que eu trago hoje para nossa meditação, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.